Abra sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 2. Quero falar de uma mãe de fé, Joquebede. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que este era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do Faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do Faraó lhe disse: leve esse menino e cria-mo para mim, e eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Quando lemos esse capítulo, esse é um período muito difícil na vida dos hebreus. Período negro, período de maior luta na vida dos hebreus. Havia 430 anos que eles estavam habitando no Egito. Os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, estavam habitando no Egito há mais de 4 séculos. E nesse período em que eles viveram no Egito, houve um tempo que foi bom. Que eles entraram no Egito como convidados de Faraó. Porque José, o filho de Jacó, era o primeiro-ministro. Então eles entraram como convidados. Foram muito bem tratados. Receberam a terra que eles queriam, que era bom para eles criarem seus animais, praticarem a sua agricultura. Eles podiam viver muito bem ali na terra de Gósen. Mas aquele faraó morreu. E os anos foram se passando e se levantaram outros faraós que não reconheciam mais a história de José e todo o bem que ele havia feito para o Egito. Não havia mais sequer uma lembrança. Depois de 400 anos, irmãos, quantas coisas já aconteceram? Quando a gente vai contar a história do Brasil 500 anos atrás, quantos detalhes são esquecidos? Por isso canonizamos gente que não merecia ser canonizado. Por quê? Porque esquecemos detalhes da história. 400 anos depois, lá no Egito, não havia lembrança de Deus. Eram poucos os que buscavam o Senhor. E no meio desse povo de Israel, levantou-se então um último faraó, esse faraó desse tempo. E esse faraó olhou os hebreus e falou assim: esse povo se multiplica demais. Esse povo cresce demais. Daqui a pouco eles serão em maior número do que nós. Vão nos atacar, vão tomar nossa terra. Nós seremos uma presa fácil para eles. Então é o seguinte: quando uma mulher hebreia ficar grávida, se nascer menina, tudo bem. Se nascer menino, mata. As hebreias, elas, quando iam ter os seus bebês, muitas delas, é lógico, que se escondiam, que tentavam, de qualquer maneira, proteger os seus bebês. As parteiras, as primeiras parteiras, a Bíblia diz que o temor de Deus veio sobre elas e elas não mataram os meninos. E Faraó não matou essas parteiras por uma intervenção divina. Porque Faraó, irmãos, é considerado, como um Deus. Faraó é adorado como Deus. Ele acha que é dono de tudo, inclusive da vida. Como aquelas parteiras não matavam as crianças, ele deu a ordem de novo e falou assim: é para matar todo menino que nascer. Não é para ter descendência.
essa geração de Israel. Isso aqui é o próprio diabo falando. Porque dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó viria Jesus. E há tantos anos lá atrás, o diabo está tentando impedir algo que ia acontecer lá na frente. Mas maior é o nosso Deus, amém? Segundo os historiadores, mais ou menos 2 milhões de meninos foram assassinados nessa época. Acabavam de nascer e eles eram mortos. Mas nesse tempo, Joquebede ficou grávida. No meio dessa crise, no meio desse tempo difícil, eu fico imaginando como é que ela guardou aquela gravidez. Porque vizinha fofoqueira não falta desde aquele tempo. Não falta. E ficava observando, porque tinha os vigias de Faraó. Assim como hoje no mundo islâmico tem aqueles que ficam observando os cristãos para entregar para a justiça. No mundo comunista tem aqueles também que ficam observando para entregar para que eles sejam mortos. Quantos cristãos já morreram porque foram entregues pelos seus vizinhos? E haviam vizinhos maldosos nessa época também. A Joquebede possivelmente, irmãos, não saía de dentro de casa. E quando saía era uma roupa apertada ou cheia de panos para ninguém perceber que havia uma barriga ali. Então foram 9 meses de muita tensão. Mulher grávida é mulher sensível. Tem uma questão hormonal. A gente precisa de paz. Há uma criança sendo gerada no nosso interior. A gente precisa de marido carinhoso, de família carinhosa. Mas quando é aquele tempo de pressão, como vai nascer essa criança? Como será a saúde dessa criança nascendo em meio a tanta pressão? A gente vê hoje em dia meninas que são abandonadas pelos maridos, às vezes com 1 mês de gestação, 2 meses de gestação, 3 meses de gestação. É uma raça de homens que não deveria ser chamado de homem. Porque homem não pode fugir da sua responsabilidade. A importância da maternidade, a importância do pai junto com a mãe, nesse momento tão único na vida de uma família. O marido dela estava ao lado dela. Ele estava ali. Joquebede, nós vamos conseguir. Nós vamos vencer. Nós vamos passar por tudo isso. O Senhor é conosco. O Senhor nos dará vitória. Esse nosso filho será grande. Que gostoso isso. Casal unido, abençoando, acreditando que Deus vai fazer algo extraordinário. Ela estava disposta a ser mãe. Custasse o que custasse. Ela estava disposta, não iria abortar o seu bebê. Hoje são mais ou menos 50 milhões de abortos por ano no mundo. 50 milhões que poderiam estar entre nós, que poderiam ser médicos, advogados, presidentes de tantas nações. Mas foram abortados. Seus pais não quiseram, suas mães não quiseram. Disseram não, como se fossem donos de uma vida. O corpo é meu, eu mando nesse. Você manda no seu corpo, mas o que está dentro de você é uma outra vida. E você não tem direito sobre esta outra vida. E Joquebede poderia ter abortado, mas ela decidiu pela vida. Maternidade é uma dádiva de Deus. Conheci uma moça que ela falava assim: eu não quero ficar grávida, eu não quero engordar. Morre magra. Não quero engordar. Hoje em dia você pode fazer uma dieta. Quando a gente vê aí mulheres tendo um bebê e só o bebê engorda, não há necessidade de comer por 2. Ela estava disposta a ter a sua vida mudada por conta do filho. Porque um filho, quando chega, ele muda toda a nossa rotina. Você nunca mais vai ter uma noite tranquila, não é verdade, mães? Os filhos nascem, aí vem aquele ouvidinho, é aquela garganta. Quantas noites de vigílias! Daí eles
ficam adolescentes, vai melhorar. E aí vem outros problemas e vem outras dificuldades. E você passa outras vigílias. Às vezes esperando esse filho que não sabe onde está, que saiu para uma balada, você não sabe com quem ele está. Quantas mães estão chorando, estão orando na sua casa, enquanto seus filhos estão no mundo. Mas eu quero dizer para você, mãe, o Senhor está ouvindo a sua oração, e no tempo determinado, a tua resposta vai chegar. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós somos mães que nunca desistiremos dos nossos filhos. Nunca. Nunca Joquebede desistiria do seu filho. Mesmo que em certo tempo esse filho pudesse dividir a atenção com o marido. Os filhos chegam e o marido fala: você não me ama mais, você só olha para essa criança. Não é isso. É que a criança requer muito da mãe. Mas você continua sendo amado pela sua esposa. Ajuda ela de noite. Criança chorou, por que só ela tem que levantar? Vamos revezar um pouquinho. Não basta ser pai, tem que participar. Anrão e Joquebede estavam dispostos a ter esse filho, mesmo em tempo de crise. Meu melhor papel, irmãos, é o papel de mãe. A minha maior alegria nessa vida é ser mãe da Aline e da Bárbara. Meu maior ministério é junto a elas. E eu sempre falei, não tive filhas para o inferno, mas para Deus. Os nossos filhos são consagrados no nosso ventre, amém? E mesmo que dê uma voltinha, vai voltar, porque é do Senhor. Era uma mulher de fé. Você precisa ter fé. Homens e mulheres, nós precisamos ter fé. Deus deu aquele filho para ela. Ela poderia perguntar: Deus, nesse tempo difícil, o Senhor me dá um filho? Não poderia deixar as coisas ficar um pouco melhores para me dar um filho? Eu lembro, quando minha mãe ficou grávida do meu irmão Erivan. Eram tempos muito difíceis, 1969. Meu pai ganhava muito pouquinho. E nós vivíamos uma dificuldade, a gente não tinha nem casa, a gente vivia de favor. E minha mãe já tinha 3 filhos. Era a 4ª gestação. Para quem está vivendo difícil, para quem não tem uma casa para morar, para quem está vivendo de favor. Deus, como que o Senhor está dando o 4º filho para alguém que mal está conseguindo criar 3? E quando ela foi lá ganhar o bebê, não era 1, era 2. Mas Deus, como que o Senhor, em tempo difícil, com uma família que mal cria 3, o Senhor dá mais 2? Daqueles 2, a menina nasceu morta. Mas porque ela ganhou 2, meu pai ganhou 2 salários, que naquela época era dinheiro. E com aquele dinheiro ele comprou a nossa casa. E mudou a nossa história. Deus tem o controle da nossa vida. Deus tem o controle da nossa família. Talvez você esteja dizendo: mas esse tempo de crise que eu estou vivendo, parece que as coisas não melhoram. Vai melhorar, irmão. Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai fazer algo extraordinário. Aleluia! William Carey, ele falava assim: eu tenho um Deus grande, por isso eu só espero coisas grandes desse Deus. Aleluia! Às vezes a gente fica querendo aquela coisinha assim de Deus. Deus é grande. O nosso Deus pode mudar a nossa história, virar essa página ruim que você está vivendo. Aleluia! E vai virar. E vai virar. Você está pensando que vai ficar
vai prevalecer contra a sua família. A nossa família está guardada pelo Senhor. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor da nossa família. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco. O Deus invencível, acabamos de cantar. Moisés nasceu num tempo difícil, num tempo de crise. Quando tudo parecia impossível de se resolver e tudo apontava para a morte, o Senhor deu vida àquele menino. E quando ela ganhou esse bebê, e para esconder ele, porque criança quando nasce tem cólica, chora. Mas o Moisés, irmãos, ele era quietinho. Eu não sei se esse menino vivia mamando, ele não chorou. Nenhuma vizinha escutou o choro. Ou então o Senhor colocou um tampão no ouvido das vizinhas fofoqueiras. Porque ninguém ouviu Moisés chorar durante os seus primeiros 3 meses de vida. Isso é um milagre. Foi um milagre que aconteceu na casa deles. Mas depois de 3 meses, não tinha mais como esconder. Daqui a pouco ele ia começar a gatinhar, ia começar a andar. Não ia dar para esconder. Sabe, irmãos, os seus filhos serão bênçãos. Eles são bênçãos, mas quando eu falo serão, é que o que você está vendo hoje não é metade do que Deus vai fazer na vida deles. É isso que eu profetizo na vida das minhas filhas. Serão melhores do que eu, muito melhores, melhores meninas que vão impactar essa sociedade. Em nome de Jesus. Sabe, ela chegou no momento que ela pegou seu filho, colocou no cesto de vime, colocou ali um barro e jogou essa criança no Nilo. Colocou esse cestinho no Nilo. O rio Nilo é um rio infestado de crocodilos desde que ele é rio. Há crocodilos que chegam a medir 6 metros e pesam 1 tonelada no rio Nilo. E eu fiquei pensando como Joquebede deve ter sofrido e clamado ao Senhor, porque ela não tinha saída. Na verdade, irmãos, Joquebede tinha uma palavra de Deus. Eu acho. Eu creio assim. Porque quando ela coloca esse menino no Nilo, no rio perigoso, sem saber para onde vai, para onde essa correnteza vai levar esse cestinho, você precisa ter confiança no Senhor, de que Ele vai cuidar dos nossos filhos melhor do que nós. E sabe por que Deus te deu filhos? Para você soltar eles no Nilo dessa vida. A obra missionária carece dos nossos filhos. E sabe quem são as pessoas que mais seguram os candidatos à obra missionária? As mães. Porque mãe quer filho perto. Mãe tem um chamado para a Bósnia. Meu filho, para de comer quando for dormir. Você está tendo alucinações. Mãe, Deus está me chamando para o Iraque. Meu filho, você não vai para lá. Eu quero você aqui pertinho de mim. Vai trabalhar, vai ser advogado, vai fazer outra coisa. Vai mesmo, vai estudar, vai fazer faculdade. Mas se Deus está te chamando para a obra missionária, hoje é noite de vocês dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E as mães vão dizer: amém. Campo missionário aguarda nossos filhos. O campo missionário, há um clamor que vem das nações, que vem do nosso país, clamando por pessoas para ajudar. Os últimos 40 dias eu estive orando pelo Nordeste brasileiro. Todos os dias, praticamente todos os dias. E fiquei conhecendo as necessidades do nosso Nordeste. Irmãos, quantas necessidades. Quantas cidades no Nordeste com menos de 1%
de cristãos, de gente que chama por Jesus, de gente que clama por Jesus, menos de 1%. Eu estou falando do Nordeste. As comunidades de ribeirinhos ao longo da costa do nosso Nordeste, de Bahia até lá em cima no Natal, Rio Grande do Norte. Quantas comunidades morando na beira das praias. Gente simples, gente humilde, gente que precisa ouvir falar de Jesus. Encontraram pessoas nessas comunidades ribeirinhas que nunca haviam visto uma Bíblia nas suas vidas. Aonde estão aqueles que vão dizer: Senhor, pode me levar para as comunidades dos ribeirinhos? E as crianças no sertão, irmãos. Crianças que não têm brinquedos. Crianças que passam fome. Crianças que são abusadas, principalmente pelo pai. É muito grande o número de meninas abusadas pelos seus pais no Nordeste, no sertão do Nordeste. Quando não é o pai, é o tio, é o irmão, é um abuso. E ninguém faz nada nesse país. Milhares de sertanejos, eles fazem apenas uma refeição por dia. Nós precisamos orar para que Deus abençoe a igreja brasileira, abençoe o nosso Nordeste. Tem igrejas nas capitais, capital da Bahia, do Sergipe, de Natal, tantas capitais, tem igrejas grandes, mas aonde estão aqueles que vão desbravar esses campos? 340 grupos étnicos entre os índios brasileiros. 121 grupos conhecem alguma coisa de Jesus. Mas 94 grupos étnicos nunca ouviram falar de Jesus. E uma vez falaram para mim: Eliane, índio não tem alma, para que se preocupar com eles? Deus não fez seres humanos sem alma. Todo ser humano tem corpo, alma e espírito. E eles precisam ouvir a palavra de Jesus. São os filhos. A Europa, essa semana chorei muito pela Europa. Porque eu ouvi os últimos dados sobre a Europa. 750 milhões de habitantes. Acho que são 47 nações na Europa. 750 milhões de habitantes. Apenas 15 milhões conhecem a Jesus. É um número muito grande, irmãos. A missionária falou da Espanha, que é um país que você entra estado, sai estado e você não encontra uma igreja. Ninguém para falar de Jesus para o vizinho, ninguém. Que escassez de Deus nesses lugares. Em Portugal, há 12 milhões de habitantes e apenas 1% conhece Jesus. E em Portugal a gente ainda tem a facilidade da língua. 18 nações na Europa têm menos de 1% de cristãos. Áustria, Bélgica, Bósnia, Croácia, Itália, Luxemburgo, França, Grécia, Polônia, Rússia, Lituânia e outros. A Europa é o berço do cristianismo. Quando Joquebede coloca Moisés no Nilo, ela está entregando seu filho para Deus. Mães, entreguem seus filhos para Deus. Pais, entreguem seus filhos para Deus. Deixa Deus fazer o que Ele quiser com o seu filho. É muito triste isso. O Jesus está voltando. Talvez a gente seja a última geração antes que Jesus volte. E tantas vidas clamando por Jesus. Tantas vidas sem conhecer Jesus. E a gente quer viver de conforto. A gente quer vir no culto, na campanha da prosperidade.
A gente quer dinheiro, a gente quer coisas, e tem vidas que precisam de Jesus. Se você não pode ir, você pode investir na vida de quem vai. Oferta missionária. Hoje é dia da nossa oferta missionária. Temos uma equipe que está lá no Peru agora, evangelizando, falando do amor de Deus entre os peruanos. Temos agora um clamor pela Nigéria, na África. 230 meninas foram sequestradas em uma escola. E é porque eram cristãs. Porque isso já vem acontecendo há muito tempo na Nigéria e o mundo não faz nada. Quem vai salvar aquelas meninas? Porque serão vendidas como escravas para o comércio sexual. Irmãos, a gente precisa desapegar. Desapegar do consumismo, de coisas. E nos lembrarmos que pessoas são mais importantes do que coisas. E eu estou pregando para vocês, mas eu já disse para o Senhor: Senhor, pode me enviar. Falei para meu marido: vamos, Nível. A Bárbara casa e a gente se manda. Já tenho uma casada, vou casar com a caçula. A gente vai ficar em casa, olhando para casa. Oh, que tempos bons. O tempo que nossas filhas estavam aqui. Ai, que saudade quando eram crianças. Ai, que saudade. Pinta essa parede de outra cor. Não aguento de saudade. Vai para frente, irmã. Vamos para frente. Tá pensando o quê? Ai, já tenho 40 anos, não tenho mais o que fazer. Já morreu? Às vezes as doenças que estão aí é porque não faz nada. A gente precisa ser apaixonado pelas coisas que Deus é apaixonado. E Deus é apaixonado por vidas. Tem que arder em nosso coração o que arde no coração do Pai. Quando você entrega seu filho, você está dizendo: eu confio no Senhor. Joquebede desafiou o maior poder que havia na época, o poder de Faraó. Teve um filho, entregou ele para Deus. Acreditou que naqueles tempos difíceis, ela teria um filho que poderia mudar o rumo da história daquela nação. E foi isso que aconteceu. Talvez você esteja enfrentando uma crise familiar, filhos nas drogas, na marginalidade, filhos rebeldes. E parece que nada vai acontecer. Parece que esse filho não vai dar em nada. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de acreditar nos seus filhos. De falar para eles palavras positivas. Aquele que semeia chorando, voltará com alegria, carregando seus feixes. Semear chorando é semear de forma positiva, acreditando que algo bom vai acontecer. É falar palavras positivas em meio à adversidade, em meio a tempos difíceis. Semear com lágrimas é semear palavras positivas, é semear acreditando que Deus pode mudar a história. Semear com lágrimas não é viver chorando, com depressão. É isso. O futuro do seu filho está nas mãos do Senhor, não na mão de Faraó. Quem cuida dos nossos filhos é o Senhor. É Ele que tem o controle da vida deles. Talvez você veja seus filhos tão pequenininhos aí. Talvez você esteja grávida e vocês não sabem o plano que Deus tem na vida deles. Ninguém que está aqui, nenhum ser humano é obra do acaso. Ai, não sei porque que eu nasci. Como que eu vim parar aqui nesse planeta? Minha mãe falou que ela esqueceu de tomar pílula e eu vim.
Não, não foi por causa disso. Foi porque Deus queria que você nascesse. Deus tem plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Mas eu já tenho 60 anos. Ele tem planos. Eu tenho 80 anos. Deus tem plano. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Deus tem um plano maravilhoso na vida do seu bebê. Deus tem um plano maravilhoso na vida dessa criança que tem 2, 3, 4, 5, 10 anos, 15 anos. Esse adolescente que te aborrece todo dia. Deus tem um plano! Aleluia! Deus tem um plano! Deus tem um plano! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Porque Ele tem um plano. E embora não estejamos vendo, Deus vê. Deus vê lá na frente. Esse menino vai ser um pastor. Esse menino vai ser um missionário. Vai falar vários idiomas. Você vai ter orgulho. Eu sempre falei para minha filha mais velha: você vai estudar numa faculdade federal. Hoje ela está estudando numa faculdade federal. Eu falo: Aline, você vai ser missionária. E ela falava: mãe, eu amo o Japão. Casou com um menino que ama o Japão. Vai para o Japão. Quando? Não sei. Mas eu coloquei no Nilo. Coloquei no Nilo. Assim como coloquei Bárbara, também está no Nilo. Está na mão de Deus. Dá um medo assim: Senhor, o que vai ser do futuro dos meus filhos, do futuro dos nossos filhos? Deus está cuidando. Você precisa ter coragem. Como essa mulher, coragem. Ela venceu muitas coisas para colocar seu filho naquele Nilo. Ela venceu ela mesma. O egoísmo. Esse filho é meu. E Moisés era lindo. Ele era um bebê lindo, a Bíblia diz. Formoso. Esse filho é meu. Esse filho é só meu. Imagina que eu vou dar ele para Deus. Não. Ela não foi egoísta. Ela abriu mão do desejo de ficar com o filho para ela. Renunciou a qualquer tipo de limitação para entregá-lo ao Senhor. Porque ela entendeu que se o menino permanecesse na sua companhia, ela ia perder ele. Para sempre. Ela venceu o medo. Quem disse que ela não teve medo? Ela era humana. Ela teve medo, sim. Devia estar atormentada. Porque ela já vinha planejando colocar esse bebê. Ela teria que fazer algo. Devia estar atormentada. Mas essa mãe se abriu para Deus e recebeu paz para viver o plano perfeito de Deus. Se abriu para Deus. Nos momentos de desespero. Deus, olha meu coração. Como eu estou aflita, Senhor. Como estou sofrendo, Deus. E Deus que conhece a nossa vida. Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele se fez homem. Sofreu as nossas dores. Ele sabe a nossa dor. Às vezes você fala: eu estou sofrendo muito. E alguém fala: imagina, isso não é nada. Não é nada porque não é com ela. Cada um que sabe o tamanho da sua dor. Mas Jesus conhece exatamente o tamanho da sua dor. Quando ela se abre para Deus, ela recebe paz para viver o plano perfeito do Senhor. Joquebede significa Yahvé é a glória. Isso indica que Joquebede foi uma promotora da glória de Deus. Que sejamos, irmãos, promotores da glória de Deus. Gente que promove a glória de Deus. Aonde estivermos,
na nossa casa, no nosso trabalho, entre as nossas vizinhas, todos nós, promotores da glória de Deus. Deus foi conhecido em Israel, porque essa mulher teve um filho chamado Moisés. E Moisés foi o cara que tirou o povo de Israel de uma vida de escravidão. Foi o homem que Deus usou para mudar a história daquela nação, que ainda não era nação, era apenas um povo. Quando nos propomos a fazer a vontade de Deus, precisamos estar prontos para tomarmos decisões difíceis na nossa vida. Para concluir, eu quero dizer, Joquebede, ela nos inspira. Ela nos inspira a amar os nossos filhos. Porque ela amou Moisés. Foram 9 meses de gestação. 3 meses escondendo. Cantando canções do Senhor para ele dormir. Profetizando na barriga promessas do Senhor. E hoje é comprovado que no ventre há um contato de mãe e filho. Eles escutam o que você fala para ele. Ame seus filhos. Um é diferente do outro. Um é carinhoso, não sai do seu pescoço, o outro nem liga para você. Tem um que te deu presente, o outro nem deu feliz Dia das Mães. Ame seus filhos. E você que tem aquela família que juntou os seus, os meus e os nossos, ame todos eles. Não faça diferença, porque essa não é a vontade de Deus. O Senhor quer que a gente ame os nossos filhos. A gente aprende com Joquebede a lutarmos por eles. Lutar pelos nossos filhos, a gente luta em oração. Repete comigo, oração. Se você é uma Débora, tem aí o projeto Débora, que a frase delas principal é: ninguém ora por um filho como a sua mãe. E esse projeto pede que cada mãe ore 15 minutos por dia pelo seu filho. E eu pergunto nessa noite: quanto tempo por dia você tem orado pelos seus filhos? Quanto tempo você para diante de Deus para clamar pelos seus filhos? Nós precisamos orar por eles. Precisamos cobri-los com oração. Nas decisões que eles têm que tomar na vida, que faculdade vai fazer, com quem vai casar. De repente entra uma pessoa estranha lá em casa. Que nem na minha casa agora tem um menino corintiano querendo casar com a minha filha. Com tanto São Paulino legal por aí. Você tem que orar e jejuar. Vou ter que fazer uma sessão de descarrego nele antes dele casar com ela. Coisas que acontecem. A gente tem que orar por eles, para que eles tomem decisões na vontade do Senhor. Estar junto deles na sua formação. Quando ela entrega a criança com 3 meses, a filha de Faraó pega a criança, e a irmã de Moisés se aproxima e diz: eu conheço alguém que pode criar esse menino. A filha do Faraó diz: pode levar para essa pessoa. E aí a Miriam pega e vai até a casa dela. E a mãe de Moisés cria seu filho. E ainda recebe de Faraó para criar o seu filho. Ela que pensou que os seios iam secar, ela continuará a amamentar Moisés. E ela vai continuar a falar de Deus para Moisés. Quando esse menino é desmamado, mais ou menos com 7 anos de idade, que é o tempo que o menino judeu, ele mamava até uns 7 anos, irmãos. Olha que coisa. Mas nessa idade, o menino judeu, ele já sabia a lei de cor. Porque a mãe ficava falando, o pai ficava falando, deitado, sentado, andando, todo jeito, o tempo todo. Filho, lembra? Filho, lembra? Filho, o tempo todo.
o Senhor deu Moisés para ela. E quando ele tinha 7 anos, mais ou menos, ele é levado para o palácio. E agora ele é Moisés. Vai receber a cultura do Egito. Vai fazer faculdade, astronomia, alguma coisa. Aprendeu muitas coisas. Mas ele ainda não estava pronto para fazer a obra de Deus. E o Senhor mandou ele para o deserto. Quando ele tinha 40 anos. Ficou 40 anos no deserto. E quando ele tem 80 anos, o Senhor diz: agora você está pronto. E aí, com mão forte, o Senhor tira o povo dele do Egito pelas mãos de Moisés. Que filho! Que filho! Mas você não vai perder por entregar seus filhos para Deus. Nós não perderemos por entregar nossos filhos para Deus. A gente vai olhar para trás e veremos nossos filhos ganhadores de vidas. Nossos filhos plantadores de igrejas. Cheios do Espírito Santo. De Deus, usados, ousados. A geração que ama Jesus. Acima do iPad, iPod, tudo. Jesus é mais.